uma carta perdida no tempo, escrita por um homem atormentado pelo peso de suas escolhas. Um governante poderoso, agora quebrado pela culpa. Ele condenou profetas, cruzou caminhos com Jesus e, no fim, perdeu tudo: a coroa, a família, a sanidade. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, escreve a Pôncio Pilatos em seus últimos dias, não como um rei, mas como um homem esmagado pela consciência e pelo castigo do céu. O que ele revela nesta carta arrepiante? Quais maldições caíram sobre sua casa? E por que até hoje sua história é lembrada como um aviso sombrio aos poderosos que ousam silenciar os justos? Prepare-se para mergulhar nas últimas palavras de um homem que teve tudo e perdeu até a alma. Herodes Antipas foi tetrarca da Galileia e Pérea de 4 a.C. até 39 d.C. Herodes Antipas nasceu por volta de 20 a.C., filho de Herodes, o Grande, o poderoso e temido rei da Judéia, nomeado por Roma, e de sua esposa Maltace. Após a morte de Herodes, o Grande, em 4 a.C., seu vasto reino foi dividido entre 3 de seus filhos, conforme sua vontade ratificada por César Augusto. Arquelau recebeu a Judéia, Samaria e Idumeia. Herodes Filipe recebeu os territórios ao norte, Itureia e Traconítide. Herodes Antipas recebeu a Galileia e a Pérea, com o título de tetrarca, governante de um quarto. Assim começou o governo de Antipas, que duraria cerca de 43 anos. Herodes Antipas é lembrado como um governante astuto, embora impopular entre os judeus mais devotos por sua colaboração com Roma e seu estilo de vida helenístico. Uma de suas obras mais notáveis foi a construção da cidade de Tiberíades, na margem ocidental do Mar da Galileia, cerca de 20 a.C., em homenagem ao imperador Tibério César. A cidade foi planejada para ser um centro administrativo e cultural, mas enfrentou resistência de judeus ortodoxos, pois foi erguida sobre um antigo cemitério. Um dos episódios mais marcantes do governo de Herodes Antipas é sua relação com João Batista. João, profeta popular e crítico feroz do comportamento dos poderosos, condenava publicamente Herodes por ter se casado com Herodíades, esposa de seu meio-irmão Herodes Filipe. Essa união foi vista como incestuosa e escandalosa pelos judeus da época, conferir Levítico 18:16. Herodes temia a popularidade de João, mas também reconhecia sua influência espiritual. Por isso o mandou prender, mas relutava em matá-lo. No entanto, durante um banquete, Salomé, filha de Herodíades, dançou para Herodes e, instigada pela mãe, pediu a cabeça de João em uma bandeja. Um pedido que Herodes atendeu, embora a contragosto. Esse episódio aparece nos Evangelhos, Marcos 6:17-29, Mateus 14:1-12, e tornou-se símbolo da decadência moral do governante. Herodes Antipas também aparece no julgamento de Jesus. Segundo o Evangelho de Lucas 23:6-12, quando Pilatos descobre que Jesus era galileu, o envia a Herodes, que estava em Jerusalém na época da Páscoa. Herodes, curioso com os milagres atribuídos a Jesus, tenta interrogá-lo, mas recebe silêncio como resposta. Zombando do prisioneiro, Herodes o veste com um manto esplêndido e o devolve a Pilatos. Curiosamente, esse encontro selaria a amizade entre ambos. Esse breve encontro se tornou simbolicamente importante como representação da cumplicidade das autoridades políticas na morte de Jesus. Herodes Antipas governou até o ano 39 d.C., quando foi acusado por Herodes Agripa I, seu sobrinho e neto de Herodes, o Grande, de conspirar contra o imperador romano Calígula, que sucedeu Tibério em 37 d.C. Calígula, que favorecia Agripa, depôs Antipas, confiscou suas terras e o exilou com Herodíades em Lugduno, na Gália, atual Lyon, França. Assim terminou de forma humilhante a longa carreira de Herodes Antipas. Ele morreu no exílio em data incerta, possivelmente ainda no século I.
Herodes Antipas é lembrado como um governante eficiente, mas fraco moralmente. Um homem político submisso a Roma, mas incapaz de agradar os judeus. Envolvido direta ou indiretamente em dois dos episódios mais marcantes da história cristã: a morte de João Batista e a execução de Jesus. Um retrato clássico de um líder dividido entre o poder terreno e as exigências da justiça divina. Agora, preste bastante atenção nas palavras de Antipas. Ele mesmo relata o que fez e o que aconteceu com sua família. A Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, saudações daquele que já foi chamado tetrarca, mas que hoje não passa de uma sombra caída. Pilatos, não sei se estas palavras algum dia chegarão a ti, nem se terás ânimo para lê-las, mas que se registrem ao menos, para que os séculos saibam que eu, Herodes Antipas, homem de autoridade sobre a Galileia e a Pérea, fui vencido, não por exércitos ou inimigos políticos, mas por minha própria consciência. Tu estiveste lá, comigo, nos dias que antecederam a Páscoa fatídica, quando Jesus, o Galileu, foi trazido a Jerusalém entre cantos de hosanas e ameaças sussurradas pelos fariseus. Enviaram-no a mim, talvez esperando que eu, que conhecia sua fama desde a Galileia, o condenasse de imediato. Mas eu hesitei. Eu o interroguei. Tentei compreendê-lo. Até esperei algum milagre, um gesto que me libertasse da dúvida. Mas ele não se defendeu. Silenciou-se diante de mim, como fizera diante de tantos. E naquele silêncio havia uma força que me assustava. Tu o devolveste às autoridades com as mãos lavadas. Eu também as lavei, embora não no ato, mas ao permitir que os ventos políticos e o clamor dos sacerdotes selassem o destino daquele homem justo. E isso tem corroído cada fibra do meu ser. Mas devo ir além. Esta não foi a primeira vez que derramei o sangue de um justo. Antes de Jesus, houve João, o Batista, o profeta do deserto, cuja voz ecoava entre as rochas do Jordão como um trovão de julgamento. Ele me denunciava com coragem por ter tomado Herodíades, mulher de meu irmão Filipe, como minha esposa. Sim, confesso, cedia ao desejo e ao orgulho. E João, com sua língua de fogo, não se calava. Eu o temi, mas também o respeitava. Cheguei a protegê-lo, mantendo-o preso, mais por medo de sua influência do que por convicção de culpa. Mas então veio aquele banquete infame. Tu já o conheces, mas que fique registrado. Em meio ao vinho, ao luxo e aos olhares cheios de vaidade, Salomé, filha de Herodíades, dançou. Nunca vi dança mais sedutora, nem mais fatal. A embriaguez e o orgulho me levaram a jurar diante de todos que lhe daria o que pedisse. E, instigada por sua mãe, ela pediu a cabeça de João. Hesitei, mas temi parecer fraco diante dos meus convidados. E assim, Pilatos, mandei cortar a cabeça de um profeta de Deus, por causa de um capricho dançado. Desde aquele dia, minha paz se foi. Seus olhos mortos me olham nos sonhos. Sua boca cortada parece ainda pronunciar juízo contra mim. Herodíades triunfava, mas eu comecei a definhar. E então veio Jesus, aquele que João anunciara como o Cordeiro de Deus. Quando ouvi falar dele, temi que fosse o próprio João ressuscitado. Tive medo, pois suas palavras, embora brandas, penetravam como espadas. E quando tu me enviaste aquele prisioneiro silencioso, Pilatos, parte de mim queria libertá-lo, mas o peso de meu passado, a força do sistema e o temor de César, de Tibério, nosso senhor em Roma, me impeliram à omissão. Ah, Tibério César, quanto sacrifício cometemos por medo de sua sombra em Roma. Governamos para manter a ordem, para manter os favores do império. E esquecemos que governar deveria ser servir à justiça. O trono que ocupamos não era senão um posto avançado de César. E nós, seus instrumentos. Mas que preço se paga por manter-se em favor com Roma? Não há espaço para a consciência, quando o que está em jogo é o cargo, o favor, o título. Depois de tudo, vieram as calamidades. Já te falei,
mas devo repetir, pois meu coração exige que saibas de toda a extensão do castigo. Minha filha, não, minha enteada, Salomé, que um dia dançou pela cabeça de João, morreu afogada no Jordão, tragada por um rio que parecia cuspir minha linhagem. A cabeça se separou do corpo quando sua mãe tentou salvá-la. Herodíades, antes altiva, ficou louca de dor, agarrando os cabelos ensanguentados da filha, como se pudesse restaurar o que perdera. Lebonax, meu único filho homem, foi consumido por um mal inexplicável. Um filho jovem, promissor, reduzido a ossos e lamentos num leito de miséria. E eu, o pai, nada pude fazer. Eu, que condenei profetas, não consegui livrar meu filho da condenação dos céus. Meu corpo, já doente, tornou-se repugnante. A hidropisia se agravou e larvas começaram a sair pela minha boca. Sim, Pilatos, larvas. Como se a corrupção interna finalmente se manifestasse externamente. Herodíades feriu o olho num acidente tolo. A ferida, alimentada por lágrimas incessantes, alastrou-se até ela perder completamente a visão. E assim, cada membro de minha casa foi tocado pela dor, até que todos morreram. Foste tu mesmo quem mandaste enterrar os corpos, com a missão que te dei, junto com meus últimos bens, os brincos de Herodíades e o meu próprio anel real. Símbolos vãos de um poder que já se esvaíra. Pilatos, se estas palavras te chegam, que sirvam de advertência. Não há trono que escape ao juízo divino. Não há cargo romano, nem favor imperial, que proteja o homem da colheita de seus próprios atos. Não há lavagem de mãos que limpe a culpa de um justo condenado. Eu fui herdeiro de Herodes, o grande, o cruel que mandou matar os inocentes de Belém. E como ele, repeti os erros, achando que poderia controlar o destino com decretos e prisões. Mas Jesus, aquele a quem entregamos, não precisava de exércitos. Sua força estava em sua entrega, e foi essa entrega que nos condenou. Pois no momento em que o condenamos, revelamos quem realmente éramos. Agora, sem filhos, sem esposa, sem coroa, espero apenas que a morte venha, e que, se houver julgamento além deste mundo, me seja ao menos permitido confessar, uma vez mais, que fui culpado. Muito culpado. Que tu, Pilatos, não carregues por tanto tempo o peso que eu carrego. Com arrependimento profundo, Herodes Antipas, antigo tetrarca da Galileia e da Pérea, servente do império, traidor do justo. Herodes Antipas não morreu apenas no exílio. Ele morreu sob o peso de cada escolha que fez, de cada vida que mandou calar, de cada voz que ignorou. A carta que você acabou de ouvir não é só um lamento do passado. É um espelho, um aviso. Porque o poder sem consciência, mais cedo ou mais tarde, cobra o seu preço. E você? O que faria se pudesse voltar atrás em suas decisões mais sombrias? Se essa história te tocou, deixe seu comentário. Diga o que mais te impressionou. Compartilhe este vídeo com quem precisa refletindo sobre o poder, a culpa e o arrependimento. Inscreva-se no canal para mais histórias esquecidas pela história, mas nunca esquecidas pela eternidade.